Estamos então encerrando a primeira etapa do nosso projeto do Piquet 35, resgatando as antigas tropeadas. Então nós iniciamos com uma programação lá na cidade de Coxilha e vemos através do caminho das tropas até Lagoa Vermelha, percorrendo aquele caminho que os tropeiros antigos faziam para trazer gado da fronteira e principalmente para engordar aqui na região de Lagoa Vermelha. Esse projeto a gente desenvolveu de duas formas, com entrevistando tropeiros, entrevistando pessoas que viveram naquela época, que chegaram a ver as tropas de gado, que às vezes eram tropas de 400, 500, 600 cabeças de gado, né? E hoje isso aí não existe mais. Então a gente tentou resgatar isso aí e agora, nessa segunda etapa, então, nós vamos fazer a cavalgada de Lagoa Vermelha à Vacaria, né? E nesse projeto, então, é importante assim dizer que nós temos que voltar a nossa imaginação para o século XIX, quando os primeiros tropeiros chegaram aqui. Quando os primeiros tropeiros chegaram na nossa região, não tinha nada. Não tinha casa, não tinha estrada, não tinha morador, absolutamente nada. Só tinha o gado, né? Então, e eles vieram exatamente atrás desse gado, tanto o vacum como principalmente os muares, para levar para o centro grande, que na época era São Paulo, e Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, vamos pensar que nós estamos lá no século XIX, e aqui era só campo e mato. Não tinha outra coisa, não tinha estrada. Esse é fundamental. Não tinha estrada, não tinha, no início nem trilho não tinha. Depois, com o passar dos anos, foi fazendo trilho e foi fazendo estrada. Mas o grande problema dos tropeiros daquela época eram os obstáculos naturais. Ou seja, passar rio, passar banhado, né? Às vezes um mato muito grande. E então, o que eles, dentro já era uma inteligência deles de conseguir vir para cá, né? Sair de São Paulo, vamos dizer, de Sorocaba, e chegar aqui no Rio Grande do Sul, e chegar lá em Rio Grande, por exemplo. Tem que ter uma... E não tinha nada para indicar, né? Então, eles precisavam de um caminho que quanto menos obstáculo natural, eles tinham que ir desviando. E chegaram a uma conclusão que aqui, nessa região de Lagoa Vermelha, principalmente em direção à Vacaria, é uma cordilheira, é um divisor de águas, né? Então, tanto aqui, vamos supor que você se posicione em Lagoa Vermelha e saia para a Vacaria, para a esquerda é a bacia do Rio Pelotas, e para a direita é a bacia que nós vamos aqui, Rio da Prata, Rio Carreiro, Rio da Prata, Rio Taquari, e vai chegar no Rio Jacuí também, vai chegar em Porto Alegre. Então, essa bacia do Rio Jacuí e a outra é a bacia do Rio Pelotas. E a cordilheira, o que é? A cordilheira é o cume disso aí, aonde não tem água. Então, esse pessoal, esses viajantes, descobriram esse caminho, que sai aqui de Lagoa Vermelha, né? Vai em direção... Mas não, tem que pensar que não tinha BR, nada. Era campo. Saíam em direção a Barretos, e em Barretos pegavam a direção esquerda, vamos dizer assim, e seguiam por cima da cordilheira, iam um Bom Retiro, depois Bom Retiro, a Capão da Herança, né? E chegar até o município de Vacaria, né? Então, esse caminho, e foi consagrado, por muito tempo foi usado esse caminho. Hoje, ele praticamente inexiste, no sentido de trânsito, assim, né? Mas era o caminho que existia. Então, eles não passavam o Rio Santa Rita, que é o maior aqui da região, não passavam o Rio Carazinho e nem o Rio Saltinho. Todos esses rios ficavam fora do roteiro. Então fazia uma volta para chegar lá em Vacaria. E então hoje
nós estamos começando, sim, a resgatar essa história, contar essa história para as pessoas e para ver como era até a dificuldade que se enfrentava, os tropeiros que se enfrentavam para levar esse gado. É bom lembrar, era um gado alçado, um gado que nunca tinha visto gente, extremamente bravio e chucro, vamos dizer assim, e não conheciam nada, ninguém mexia com eles, só a natureza. E aí chega o homem e começa, não, vamos separar a tropa, vamos levar e vamos... Então esse é o objetivo assim, principal dessa segunda parte da nossa jornada. Seu Dudu, deixa eu lhe perguntar uma coisinha, na sua imaginação assim, de anos de cavalgada, para esses caras, eles ter um norte, será que tinha vizinhança, tinha alguém que morava, os caras iam ou ia cegas? Não tinha. Como é que eu vou te dizer? Eu sei lá que tem o Mendonça, que saiu de Rio Grande com uma tropa e foi pelo litoral até um ponto, aí subiu a serra, mais ou menos ali para a Serra da Rocinha, por ali, aí foi na região de Bom Jesus, a parada da São José dos Ausentes, naquela região, e aí foram indo, mas eles iam mais pela intuição. E os caminhos. Então, esse caminho que nós estamos resgatando hoje é um dos caminhos dos tropeiros. Tem o outro caminho que de Lagoa Vermelha ia no Pontão, passava o Rio Pelotas no Passo do Pontão, entrava em Santa Catarina e ia embora. E à medida que eles iam avançando para dentro do Rio Grande do Sul, eles iam encontrando outros caminhos. Mas vizinho não tinha, não morava ninguém aqui. Primeiros primórdios, né? Não morava ninguém, então não tinha para quem perguntar, não tinha nada, era na intuição, vamos dizer assim, e na coragem. E aí, com o passar do tempo, já alguém disse, vou começar uma fazenda aqui. Então aí já construía uma casa, já botava um galpão, botava uma mangueira e já ficava um ponto. Ó, lá em tal lugar tem lugar para pousar, tem lugar para deixar os animais. E assim foram fundando as cidades, né, ao longo desse caminho das tropas. Não digo que pessoas morreram assim, né? Mas se perderam muito por aí, né? Até chegar no local, né? Não, com certeza. Não, e morreu muita gente. Aí chegou um ponto, os índios eram bem hostis também. E esses matos aqui, nosso, era cheio de índio. Cheio, várias tribos, né? E índios também bravio. E bravio não por medo. Chega um cara, nunca tinha visto um cavalo encilhado, vamos dizer assim. Chegam uns caras, chapéu cheio de coisa, os índios se assustavam e até matavam. E outro lado, o que sempre existiu, os fora da lei, não é novidade nossa de hoje, sempre existiu. Então, o que os caras levavam o gado, recebiam o dinheiro, voltavam para buscar mais gado e traziam o dinheiro. Aí os caras assaltavam, matavam, roubavam a tropa. Todas aquelas barbaridades da humanidade, eles passaram aqui também. Não tinham de pedir um socorro, cara. Vai pedir para quem? Se não morava ninguém aqui. Né? Então essa colocação assim, eu gosto de fazer, porque hoje, nós pensamos ali, tem a estrada, tem o asfalto, tem o posto de gasolina, tem o hotel, tem o restaurante. Nada, não tinha nada, absolutamente nada. Era campo, mato e aquela gadaria. E como é que era, seu Dudu? Era seu pai, seu avô? Quem é que iniciou assim na sua família, na cavalgada, nessas... Não, assim, até quando passou a cavalgada do Globo Rural, não sei se chegaram a assistir alguma coisa, né? Que o pessoal saiu de Cruz Alta e foram até Sorocaba, exatamente refazendo a rota dos tropeiros. E passaram aqui em Lagoa. E é até um fato interessante, sabe? Então, passaram aqui em Lagoa, daí eles foram na sede, que era a fazenda do meu bisavô, do avô do meu pai, né? E o avô do meu pai era Melo, português, oriundo de São Paulo, da Lapa, do Paraná, dessas regiões, eu nem sei bem de onde que ele era,
os ancestrais dele, né? E a minha bisavó, o meu tataravô, veio da Alemanha e desceu em São Leopoldo e subiu o Rio dos Sinos e fixaram residência em Três Cachoeiras. Moraram lá um tempo e ele e um irmão dele ficaram sabendo que em Ijuí tinha uma colônia alemã muito grande. E eles vamos nos mudar para lá. Venderam as que eles tinham ali, botaram 2, 3, sei lá, carroça, tudo em cima e partiram com toda a família, cara. Os caras eram corajosos. Partiram em direção a Ijuí. E quando chegaram aqui, mais ou menos, muitos capões por ali, a minha bisavó, que era uma menina na época, ficou doente. E ficou 2 anos doente. E o pai dela era um cara muito, chamava André Cristiano Hoffmann. Era um cara muito dinâmico, muito esperto, vamos dizer assim. E ficaram 2 anos para ela se curar, porque também a medicina era, né? E nessa parada de 2 anos, ele e o irmão começaram a andar e a terra não valia nada aqui. E começaram a comprar terra. E comprar terra e compraram uma imensidão de terra. Essa região do Santa Rita aqui, da Cruzado São Sebastião, ali era tudo deles, dessa família alemã. Aí o meu avô, português, se achou com a alemãzinha, provavelmente era uma loirinha bonitinha, tenho quase certeza disso, né? Casaram e ficaram morando ali. E o velho também ficou morando aí, morreu aqui, é enterrado aí no cemitério da família, aqui atrás do Boque ali hoje, o velho, André Cristiano Hoffmann, né? E aí foi seguindo a família muito grande hoje, Melo e Hoffmann, é um lado da minha família. E então, essa passagem do Globo Rural, eles foram resgatando essas histórias, essas coisas. E aí eles foram seguindo viagem, né? E quando chegaram num ponto lá, encontraram, acho que é no Paraná, encontraram uma fazenda que aconteceu o contrário. O tropeiro saiu aqui do Rio Grande do Sul, levando gado e foi indo, conheceu uma paranaense lá e casaram. E hoje tem uma grande família, uma grande descendência dessa. Então o repórter da Globo comentou, quer dizer, ele até falou, citou até na coisa assim, né? O bisavô do Eduardo, um português paulista, casou com uma alemã e ficaram aqui. Ao contrário, o fulano, né, que deu o nome, subiu, encontrou uma paranaense, uma paulista, não sei, casaram lá e tem família até hoje. Quer dizer, ali já começou os intercâmbios né? Então, mais ou menos é essa lida aí. Quiser perguntar mais alguma coisa? Essa questão daí que o senhor falou, não sei, acho que, né, o senhor deve ter ouvido falar, né? Eles saíam então com a família toda de um lugar e iam desbravando com toda a família junto, mulher, criança. Sim, porque eles não voltavam mais, né? Conte um pouquinho essa história. Assim. Não, mas era assim. São pessoas. Você me fez uma pergunta antes, vou tentar responder agora. E como é que os caras iam pro mar, cara? E saíam da Alemanha, da Itália para vir para o Brasil. Os instrumentos extremamente rudimentares que eles tinham. Então, talvez a bússola, mais alguma coisinha, e atravessavam o oceano, né? Lá. E veio o Cabral, veio 1500, veio para cá. Né? O que ele tinha de material para se guiar? As estrelas, a lua e mais alguma coisinha ali, né? O sol. E os tropeiros aqui era a mesma coisa, era mais ou menos na intuição. Como é que o senhor iniciou na lida? De cavalgada, foi desde pequeno, veio de avô, veio de pai? O Eduardo, né? Aqui onde nós estamos hoje, era a fazenda do outro meu bisavô, que era Nunes. Aqui era a fazenda dele. E quando terminava a fazenda dele, começava a fazenda do outro bisavô, né? Então a minha família sempre teve
terra, sempre teve lida rural, né? O meu pai já foi um homem que nasceu no sítio, nasceu na fazenda, lá na Encruzilhada, né? Mas ele não gostava muito, ele sempre foi um cara urbano. Então, quando ele pôde sair da fazenda, ele veio para a cidade, começou a trabalhar e tal. E urbano, mas tinha terra, tinha a área de terra dele, a área que ele herdou do pai dele, etc. E aqui era da minha mãe. E do lado, onde é o parque de rodeio hoje, era a fazenda do meu tio, um irmão do pai, né? E esse então ele tinha a terra dele e tinha muita terra arrendada e criava gado. Então, o meu prazer era ir para casa do tio, a chácara, nós chamávamos chácara, mas não era chácara, era grande. O meu prazer era ir na chácara do tio para andar a cavalo, cara. Eu não queria fazer mais nada lá, só andar a cavalo, para mim chegava. E era grande, então nesse campo aqui tinha gado aqui do outro lado da área industrial, tinha lá na Fazenda Esperança, e nós saía, a nossa lida, o tio, o filho dele, que é o Sérgio Melo, tio Ulisses, o Sérgio Melo, tinha um rapaz que eles criaram, e era o dia inteiro no lombo do cavalo, e era o meu prazer no lombo do cavalo, né? Depois, então sempre gostei de cavalo, e o meu avô, o pai do pai, a vida dele foi lidando com cavalo. Ele era filho de um fazendeiro muito rico, que gastou quase muita coisa do que ele tinha em função de cavalo de corrida, cavalo de carreira. Era a lida deles. E eu herdei isso aí, né? Então, eu ia lá para a chácara, andava a cavalo e tal. Depois parei, daí fui estudar. E quando voltei para a Lagoa, daí é a história do Piquet 35, que mais ou menos vai começar aí, né? Aí, o Albano, que era outro companheiro nosso, meu colega de aula, Albano Bertier, que gostava de andar a cavalo. Se juntou com o Oscar Grau, cavaleiro, e o Otaviano Bittencourt, também cavaleiro, e começaram a andar a cavalo. E dali a pouco, nós ficamos sabendo que, esse pessoal está andando a cavalo, então vamos começar a andar com eles. Andar a cavalo, por andar a cavalo, por gostar de andar a cavalo, né? E aconteceram mais ou menos três coisas. Uma parte de pessoas faziam parte do Rotary Club. Eu fazia parte também do Rotary Club. Então o Rotary a gente jantava toda semana e tal. Então fomos formando uma amizade, né? Já me dava com todo mundo, mas um grupo já ficava meio separado. E aí, casualmente, assim, entre o pessoal, que se confunde as pessoas, entre os cavaleiros, entre o pessoal do Rotary, o pessoal que gostava de cavalo, e nós gostava, e eu gosto até hoje, de acampamento. Então, nós com o pessoal do Rotary, os amigos ali do Rotary, mais chegado a nós ali naquela época, marcamos um acampamento, né? E por esse acampamento, nós pedimos para o seu Arnaldo Train, se ele daria uma ovelha para nós. Nós vamos acampar aí e tal, e ele também era do Rotary. Só podia dar uma ovelha para nós. Não, podem passar lá na fazenda e pegar a ovelha, vai estar à disposição de vocês. Tá. Só que quando chegou na hora de ir para o acampamento, mudou o local do acampamento. Nós ia para o lado do Capão Bonito e fomos para o lado do Capão do Cedro, no Lajeado, no rio aqui no Lajeado dos Ivos. E quando chegamos lá, daí não passamos na fazenda do Arnaldo. Passamos o Lajeado ali, seguimos reto e fomos para o acampamento. Tá, acampado. Quando voltamos na terça-feira no Rotary, ele chegava a ficar vermelho de brabo. A ovelha ficou pendurada lá no galpão e vocês não foram pegar. E aí? Mas nós mudamos o trajeto, não sei o quê. Não, mas tá. Então, só tem uma forma de você se redimir dessa falta. Sexta-feira, nós vamos assar essa ovelha e vocês vão comer lá em casa, vamos comer essa ovelha. Sexta-feira. Aí nós fomos. 4, 5, 6 que era do acampamento, né? E
E ele convidou mais o Arnaldinho, que é o filho dele, o seu Cláudio Quintes, o Heitor Domingues, que foi quem assou a carne. E fizemos ali um baita churrasco e uma baita festa na casa do Arnaldo Trem. E nesse meio, aí tinha sobrado, naquele tempo, além de acampar, nós pescava. Agora a gente só acampa. E tinha peixe. Aí, ó pessoal, tem os peixes do acampamento. Vamos fazer sexta-feira que vem? Vamos. Tá. Aí o Moacir Volpato fazia parte conosco. Eu tenho os peixes que eu trouxe da praia também, então vamos misturar os peixes e vamos fazer uma janta de peixe, sexta-feira. Feito. Fomos na janta, sexta-feira. Naquela janta de sexta-feira, o Augusto Machado disse, pessoal, sexta que vem vamos fazer um churrasco lá em casa. Aí, sexta-feira fomos para casa do Augusto, comemos um churrasco lá, não sei o quê. E aí, na outra sexta, e na outra, e isso é anterior ao piquete. Não chegou no piquete, mas foi a raiz da coisa ali, né? Aí a gente começou a fazer cavalgada, começamos a andar a cavalo. O Oscar fez uma cavalgada, primeira cavalgada para o rodeio de Vacaria de todos os tempos. A primeira foi o Oscar Grau que organizou aqui em Lagoa Vermelha e foi para o rodeio de Vacaria. Foi a primeira. Aí, na segunda vez que ele foi, já o Augusto foi a cavalo, eu fui de caminhonete e o Albano estava lá, junto com o Oscar, o Taviano, e já começamos a se integrar com o esquema de cavalgada. Mas é o natural. Aí eu, o Augusto e o Paulo Melo inventamos uma cavalgada, nós queríamos Sananduva. Também não deu muito certo a Sananduva, aí fomos lá nos Fagundes, aqui no Ibiaçá, ali, perto de Sananduva, por ali, lá no Seu Lico Fagundes. Fizemos uma cavalgada para lá. E aí continuamos jantar na sexta-feira, que nunca terminou, jantar sexta-feira e começamos a fazer cavalgada. Entrou mais gente no piquete, gente que comprou cavalo, gente que tinha cavalo e foi indo. Então não tem uma origem assim, fundamos o piquete dia tal, não. Foi a junção de diversas coisas, surgiu o piquete. Aí nós já estávamos mais ou menos organizados, assim, no sentido de andar a cavalo. Nós andávamos todo sábado, domingo a gente estava andando a cavalo. Aí alugamos uma chácara aqui aí onde é a casa ali, a Minha Casa Minha Vida, ali na Vila Oliveira, ali. Tinha uma chácara ali arrendada por muitos anos, tinha nossos cavalos lá. E o ano de 1000, que é considerado a data oficial do Piquete 35. No ano de 1985, nós na janta lá reunido, não podia. E tava a Semana Farroupilha, era muito fajuta aqui em Lagoa, muito pouca coisa, não tinha muita. O CTG fazia alguma coisinha. E eu disse para o meu pessoal, olha, nós podíamos pegar e acender a chama, nós acender a chama crioula, né? Tá, mas e daí? Não. Aí tinha o César Vieira, era coordenador da 8ª região, lá dentro da Rocha, e tinha escritório aqui em Lagoa. Fomos lá no escritório do César. E nós éramos amigos do César. Amigo mesmo. E, olha César, temos aqui que nós queremos acender a chama crioula na Semana Farroupilha. Tá? Mas nós quem? Nós que eu, Augusto, o Albano, o Paulo Melo, e um grupo de amigos, afinal, queremos acender a chama crioula. O que você acha? Ele ficou duvidando. Por quê? Porque, como eu disse, a origem de quase todos nós era rural, mas nós éramos urbanos. Nós morávamos na cidade, né? Aí o César Vieira disse, tá, eu vou pensar, volta a semana que vem aqui. E naquela época era piazada, né? Tá, vamos embora. Quando foi? Na outra semana fomos lá. César veio aqui para ver da Semana Farroupilha e tal. Me lembro que a Ana Catarina estava lá no César, e acho que a professora Ione Zanin, estavam as duas lá
do escritório do César. Olha, viemos para ver da Semana Farroupilha, elas provavelmente estavam tratando disso também. O que você resolveu? É o seguinte, vocês podem fazer, só tem que ter um nome, o grupo. Não é que alguém vai acender a chama. E eu vou sugerir para vocês Piquete 35. Piquete 35. Por quê? Porque em 1985 era 150 anos da Revolução Farroupilha, do final da Revolução Farroupilha. Sesc Centenário. Não, Sesc é 100, 150 anos da Revolução Farroupilha. Então eu sugiro que vocês botem o nome Piquete 35. Eu até não gostei muito, porque o primeiro CTG, que não existia nada, foi o 35 CTG de Porto Alegre. E aí a impressão que eu fiquei é que nós estaríamos usando o nome do CTG. Não, mas foi uma ideia do César Vieira, ele era o coordenador e nós aceitamos. E aí ele diz, olha, e outra coisa, vocês têm que botar 35 cavaleiros no acendimento da chama e desfilar na cidade aí. Tá. Aí, como é que vamos fazer? Nós tínhamos janta já, nós estávamos forte. Aí fomos falar com o Dorvalino Gazola, que ele tinha uma propriedade bem pertinho da cidade aqui, uma das propriedades dele, bem pertinho da cidade. Seu Dorvalino, nós queremos fazer o acendimento da chama e tal. Dá para nós fazer uma janta e posar na tua fazenda, daí no outro dia a gente sai para acender a chama. Pode ser. O que vamos fazer? O que vamos fazer de comida? Aí eu disse, nós vamos fazer um arroz com galinha de noite. Ele disse, eu dou arroz. Entendeu? Eu dou arroz, não deu a galinha. Mas aí fomos para lá, fizemos uma baita festa, uma tertúlia. Nisso nós já estávamos bem treinadinhos de fazer. A tertúlia era muito grande. No outro dia a gente encilhou os cavalos, viemos ali na São João Maria, que agora fizeram novo ali, era tipo um túmulo. Ali, assim, fizemos uma geração de chama ali, aí viemos, atravessamos toda a cidade, deixamos a centelha da chama na brigada e fomos lá para o Parque de Rodeio. E lá fizemos um almoço para um monte de gente. O Paulo Andrade, que era o prefeito, teve lá no almoço. Fizemos uma baita de uma festa mesmo. Quando vocês faziam as cavalgadas, que não existia ainda o Piquete 35, como é que vocês se dominavam assim? A cavalgada dos amigos? Organizavam? Não, nada, não tinha nome, nada. Vamos. O que a gente. Aí aconteceu, daí antes, você está me perguntando antes. Antes não tinha nada, não. Vamos lá no Seu Lico, em Biaçá. Nós pegávamos e ia. Não tinha nada de. Não era ninguém, era nós andando a cavalo. Vamos lá em São Joaquim? Vamos. Aí ia lá na costa do rio, lá, acampava, almoçava e voltava no dia, e ia andando. E ninguém valorizava a cavalgada, cara, nessa época. Ninguém valorizava a cavalgada. Teve gente que dizia, vocês andam que nem mala de louco, se batendo pelas estradas aí. Qual é o objetivo? O objetivo que nós gostamos de andar a cavalo. Só isso, né? Então não tinha uma definição de nada, né? Aí a partir do momento que foi oficializado o Piquete 35, aí a gente fez aquela primeira acendimento da chama lá na cozinha de São João Maria. Depois fizemos uma segunda na escola agrícola, quando foi fundado o CTG dentro da escola. E daí nós fomos homenagear o CTG mais novo de Lagoa, a gente fez ali. E aí fomos fazendo a terceira sucessivamente. E aí a gente começou O senhor falou lá no ano. Foi fundado através de uma ata, foi registrado, como é que... Nada. Está registrado na nossa memória, que foi em 1985 que a gente pegou e acendeu uma chama, mas tá na memória nossa só na história, não tem registro. E não tinha patronagem, não tinha ninguém. Quem é o patrão
nem se falava o patrão, não tinha nada, entendeu? Era um grupo de amigos e nós resolvíamos fazer uma cavalgada e fazia. Resolvia fazer um acampamento, fazia. Só que sempre persistiu a nossa janta, que é o lado forte nosso, que é um lado até que as pessoas nem valorizam muito. Quando falam no Piquete 35, pensam nas cavalgadas, né? Mas nós, desde antes, mas oficialmente desde 1985, nós colocamos bota e bombacha, no inverno bota lenço, no verão a bidica, mas bota e bombacha direto para jantar, uma vez por semana. Que já foi na sexta, como falei antes, já foi na terça, hoje é nas quarta-feira. E não tem férias, não tem nada. Então isso aí são 39 anos, hoje, vai para os 40 agora, que nós jantamos junto uma vez por semana. E essa janta dá um fortalecimento, vamos dizer assim, para a gente, que capacita a gente a fazer essas coisas, né? Então, nós fazíamos, vamos acender a chama na fazenda do Dr. Heraldo Pacheco. Aí ia lá. Outro ano era lá na Fátima, de Barretos. E assim a gente ia. E de um lugar para o outro. Em 2004, antes já, mas em 2004, o MTG, se deu conta da chama crioula. E começaram a cuidar disso, que não cuidavam. Não sei se eles cuidavam lá ou não, mas começaram mais rigoroso a acender a chama. E nós fizemos então a primeira cavalgada da chama de Erechim à Lagoa Vermelha. Com a nossa inexperiência, com a nossa vontade de fazer, entendeu? Fizemos a primeira cavalgada grande, depois... De quantos integrantes estavam naquela cavalgada? Chutando assim? Olha, não era muito, o piquete deveria ser uns 12 a 15, não mais que isso. Mas o trajeto vieram pela BR? Não, sempre procurando desviar o asfalto. Quanto menos se andar em BRR, melhor. Naquele tempo já era ruim, mas hoje é inviável, praticamente inviável. Só quando não tem outra forma, daí você vai ali. E aí começamos a fazer as cavalgadas grandes. E aí, independente das cavalgadas do MTG, a primeira, uma grande que a gente fez, foi de São José dos Ausentes a Bom Jardim da Serra. Também, nós não sabia nada, não conhecia nada, não entendia nada e não conhecia ninguém. Bem, seu Dudu, né? Ali naquela primeira cavalgada que vocês fizeram de Erechim à Lagoa, trazendo o fogo, foram quantos dias ali? Eu acho que foi 3 ou 4 dias, não é muito longe, né? Nós fizemos um pouso em Floriano Peixoto, depois fizemos o segundo pouso em Saranduva. E a chama até foi... Porque aí começou também a distribuição regional da chama. Daí nós já começamos a não mandar na chama, entendeu? Então, aí cada ano, com uma indicação, ajuda nossa, lá com a dona Lauri, o pessoal da 8ª região, nós começamos a fazer em cada município integrante da 8ª região, mas sempre o condutor da chama é o Piquete 35, né? Então essa primeira foi feita em Caseiros. Então nós saímos de Erechim, uma volta, e viemos a Caseiros. Foi acesa a chama lá. Depois nós fomos indo. São Lourenço, deu 500 e poucos quilômetros. São Lourenço, depois Itaqui, deu 600 e alguma coisa, né? E fomos adquirindo experiência, fomos conhecendo, né? E fizemos, é uma ideia minha, o lema do Piquete 35. Piquete 35, no lombo dos cavalos, percorrendo caminhos, cultivando tradições e fazendo amizades. E é exatamente o que a gente faz. Então, você está andando a cavalo, que a gente gosta, conhecendo os lugares e conhecendo pessoas, e essas pessoas ficam amigas da gente. Como é que é a organização? Porque tem gente que assiste e nem sabe. Monta no cavalo e vai. E vai Sim. lá, montei. Não, assim, ó. Claro, né? Eu falei lá no início, nós não tinha nada, não tinha nome, era um colegiado.
Tá? Se reunia ali 5, 6, 4, 5, 6. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Não tinha chefe, não tinha nada. Nós combinávamos entre nós e fazia. Aí, a partir de um ponto que cresceu a sociedade, e nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que nos organizar. Que não dava para ficar só ali. Era muito bom, muito prático. Né? Todas as reuniões nossas eram uma assembleia. Então quem não foi na janta não participou da assembleia. Então não pode opinar sobre o que foi resolvido naquela assembleia. Né? Mas aí nos vimos obrigados a estabelecer patronagem, daí com patrão, com secretário, com tesoureiro. Aí começou. Mas acho que livro de ata não tem muito, eu acho. Não me lembro de ter tido a época de livro de ata. Né? Mas então, daí nós já estávamos organizados. E aí, para organizar uma cavalgada, depende, né? Mas é importante. E hoje mudou um pouco. Então, no meu tempo, eu, com 30 anos, vamos dizer, do piquete, eu não era bem o patrão, mas teve outros patrões nesse meio tempo lá. Mas a parte de cavalgada sempre fui eu que cuidei. Sempre fui eu que cuidei. Até que começou agora essas patronagens novas aí, que quando o piquete fez 30 anos, eu disse para eles, agora daqui para frente vocês vão cuidar do piquete. Eu ajudo, vou junto, tá, mas vocês que vão cuidar. Tá na hora de aparecer alguém e graças a Deus sempre apareceu. Então, como que faz a cavalgada? Primeira coisa, tem que ter um roteiro. Né? Saber o caminho. Aonde, sabe, nós vamos vir de Itaqui. Por aonde? Aí você vai para o mapa. Hoje o Will está fazendo completamente diferente. Hoje ele pega, vai para o Google Maps, né? E faz o roteiro ali e faz pela internet e tal. Só que ele esquece uma coisa. Ele faz um roteiro pela internet. E quando a gente vai a cavalo, a internet não funciona, não tem internet. E aí você fica a pé. e lá no meu tempo era diferente. A de Itaqui, por exemplo, fui eu, a Noia e o Joel, o Dr. Joelzinho, o Literno. Fomos a Itaqui para fazer o roteiro. Demoramos. Então o roteiro é assim. Fizemos o traçado, onde é que a gente mais ou menos tinha que passar. E aí é uma loteria. Itaqui, quilômetro 0. Aí a gente vai lá, fala com o pessoal da organização do evento, que já está acontecendo lá, né? Como é que vai ser o alojamento, tá. Marcou, Itaqui, quilômetro 0. Aí pega o carro e anda, mais ou menos 30 quilômetros. 25 em diante, você começa a olhar. Aqui é bom, você não conhece nada. Aqui é bom, aqui é mais ou menos, aqui é legal. Aí você tem que descer nas fazendas, nas granjas, e explicar, olha, nós somos fulano, tal, vamos fazer uma cavalgada. Eu até uso uma estratégia de sempre vou pilchado, né? De lenço, chapéu, bota, porque dificilmente um assaltante vai andar pilchado de gaúcho, né? Então se chega na casa e o cara não fica com medo de você. Porque olha, chegar um carro, hoje em dia, chegar um carro estranho na frente de uma casa, no interior, os caras dão um tiro. E tem razão, né? Então, aí você tem que parar ali, conversa, explica, marca o dia já, de preferência. Embarca no carro, mais 30 quilômetros. Mesma coisa, mesma história. Então, se imagine dividir Itaqui, a Lagoa Vermelha, em 30 quilômetros. Quantas paradas são? Né? Nós parece que demoramos 5 dias para fazer o levantamento. E nessas casas que param, já é buscando o quê? Pouso? Principalmente é pouso. O que nós pedimos? Um lugar para soltar os cavalos, um lugar para tomar banho, que já tive ótimos lugares, e tive lugar que era uma mangueira só. Conta um pouquinho, seu Dudu, como é que é essa recepção das pessoas? Porque o povo não conhece isso, é só através do senhor mesmo, né? De como é que é chegar, ter que pedir para as pessoas, então, se elas se recebem bem, como é que é? Estou te dizendo, estou contando.
Aí você, 30 quilômetros, cada 30 quilômetros arruma um pouso. Daí quando dá certo numa cidade, ou é numa capela, é num CTG, isso o que você consegue? Um problema é assim, tá, você escolheu um lugar, aqui tá bom? Tá. Vai lá, fala, trata, ó, todo dia tal nós vamos estar aqui, pá. E vai para frente, dali 3 quilômetros, vamos dizer, tem uma coisa muito melhor. Daí, eu sempre adotei, não volto. Tem a melhor, tudo bem. Você vai voltar, daí tem que explicar para esse e explicar para o outro por que não vai, né? Então, o roteiro, a marcação de mais ou menos 30 quilômetros. Aí você vai ver quantos dias vai dar. Você já sabendo quantos quilômetros é, quantos dias vai dar, quantas pessoas são, aí você tem que fazer o cardápio, né? O cardápio, o que vamos comer? O que essa gente vai comer? Se é pouca gente, às vezes é bastante, né? Nessa época de Itaqui, a gente dividia em equipes, 3 equipes. Então, uma equipe, que foi a primeira, a minha, nós saímos de Itaqui a Santiago, do Boqueirão. A segunda equipe saiu de Santiago a Cruz Alta, eu acho, Cruz Alta. E a terceira de Cruz Alta até aqui em Lagoa, né? Equipes. Aí cada equipe era 4, 5, vamos dizer assim, nunca mais que isso, e nem muito menos também. E muito menos não, daí tem umas histórias, tem diversas histórias aí. Como é que era, seu Dudu? Tipo, uma equipe ajudava enquanto a outra estava... Não, nessa época não. Então, nós era para sair de Itaqui a Santiago. A segunda equipe, nós já tínhamos marcado o dia que ia chegar em Santiago. Então por isso que eu digo, não era, você tem que ter o roteiro, não é improviso, você tem que estar pronto, né? Então a segunda equipe já saía, naquele dia que a gente ia chegar em Santiago, a equipe chegava lá também. O dia que nós ia abandonar a cavalgada, entre aspas, vinha embora e chegava a outra equipe. Aí aquela outra equipe trocava aqui de novo, assim. E aí já estava escolhido, que um dia a chama ia ser em Vacaria, outra em Bom Jesus, outra... E das 16 municípios que formam a 8ª região, nós já fizemos porque daí distribui a chama para a região, né? De 16 municípios nós já fizemos 15, falta só um, que vai ser esse ano não, falta 2, fizemos 14. Falta Monte Alegre dos Campos e Antônio Prado. Parece que esse ano vai ser Antônio Prado, né? E o ano que vem Monte Alegre, daí as 16 municípios já receberam a chama. E daqui, não sei, daqui 3, 4 anos, vai ser aqui em Lagoa Vermelha a geração da chama. Já está no calendário do MTG. E essa vai ser uma briga para cachorro grande, cara. Porque... E vocês vão estar juntos e nós vamos estar juntos. Hã? Por que é uma briga, o senhor acha? Não, porque vem as 30 regiões para cá. 1.200 cavaleiros. E aí tem que ter alojamento, tem que ter eles fazem sempre uma apresentação artística, alguma coisa assim, que aqui provavelmente vai ser em volta da lagoa ali, do CTG, né? E receber essas pessoas, olha, é complicado. Eu posso até te passar alguma, para você ter uma ideia. Esse ano, lá em Cristal, foi na casa da irmã do Bento Gonçalves. Não, a casa do Bento Gonçalves, ali em Cristal. Já veio a apresentação que eles fizeram, os escravos, o Bento Gonçalves, as irmãs da Casa das 7 Mulheres, né? Tudo gravado ali. E aí você tem alguém que organiza, que é complicado. Seu Dudu, e o senhor falou então, né? Hoje em dia já veio a tecnologia, veio a internet e fazem o traçado pela internet. Basicamente. Mas no seu tempo, digamos ali, era no mapa. E daí como é que o senhor tem um mapa? Como é que funciona? Vocês se reuniam lá de noite e escolhiam? Não, o roteiro, geralmente a gente olhava, né? Olhava, ó, temos que ir em tal lugar. Daí ia lá e fazia pelo mapa, pela intuição. Mas assim, ó, com essa história aí, eu e meus companheiros todos do piquete, a gente conhece praticamente o estado do Rio Grande do Sul inteiro andando a cavalo.
Tem um amigo conhecido em tudo que é lugar. Agora no rodeio da vacaria, chegou um pessoal de São José do Hortêncio, que nós passamos lá há 3 ou 4 anos atrás, não, 4 por cada, mais, na época da pandemia ali não teve, né? Então 5 anos mais ou menos a gente passou em São José do Hortêncio. Eles chegaram no rodeio da vacaria, vamos procurar o pessoal do piquete. Quando encontraram nós, daí foi uma festa. Eu não estava lá, mas sei que foi bem bom, né? O senhor falou que os 30 km é diário, né? É, mais ou menos. Por que 30? O ideal é até 30. Bom é 25. Só que 25 vai ficando curto, entendeu? Então se pega 10 dias e tira 5 km, dá uma diferença, né? Só que assim, o cavalo, a nossa média de cavalgada é 5 km por hora. 5 km por hora. Então 30 km vai ficar 6 horas em cima do cavalo. É um baita de um coisa. E quando passa de 25, que você começa a mudar a tua posição em cima do cavalo, começa a doer o joelho, começa a não sei o que, você já não quer mais olhar a paisagem, não quer acender a chama, você não quer mais nada, só quer chegar. Então, por isso, 30, que até 30 você chega bem. Passou dos 30 é ruim. E 40, que já aconteceu de nós andar, aí é um inferno. Aí sei o que eu estou fazendo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando chegou, o senhor teve que fazer algum dia com 40 km porque não tinha pouso nesse meio? Às vezes tem isso. Às vezes tem isso. E às vezes se perde. A última agora, a minha equipe se perdeu. Nós montamos às 7 da manhã e apeamos às 4 da tarde. Por quê? Porque o guia, o que sabia o caminho, se perdeu. Que era para fazer uns 25, 30 quilômetros e fizemos 40. Então é pesado. E agora mudamos o Will, aí mudaram o esquema. Em vez de se fazer 3 equipes, faz igual 3 equipes, mas as 3 andam no mesmo dia. Porque uma vez a gente era mais folgado, podia ficar mais tempo longe de casa, entendeu? Então agora você tem que resolver a cavalgada numa semana. Então aí fazer 500 quilômetros numa semana é complicado. Então você faz 3 equipes por dia e vai fazendo, em vez de fazer 25, 30 quilômetros, você faz 100 quilômetros por dia. Não, mas não cada um, né? A chama, que em verdade quem tem que andar a cavalo é a chama. Nós temos que conduzir, mas a chama tem que ir a cavalo. E nós podemos até nem ir a cavalo. Também. Tem alguma cavalgada que o senhor, se falar hoje, vai ser unânime, assim, aquela cavalgada foi um inferno. O senhor tem memória, assim, cara, foi sofrido de fazer, mas nós fizemos. Assim, a mais desafiadora de todas. Não, eu sinto dizer uma, é difícil. Só se eu fosse me lembrar, pegar alguma coisa. Mas assim, porque a cavalgada geralmente é mês de agosto. Por quê? Porque o dia 20 de setembro, a chama vai ter que chegar nas cidades. Entendeu? O dia 20. Não na região, na cidade sede. Então, ela tem que chegar no lugar da distribuição da chama, no mínimo uma semana antes do dia 20. Né? Que vai ser lá o dia 13, 12, 13, por aí. De setembro. Então, quando é que você tem que começar a viajar? Em mês de agosto. Tá? E daí você imagina, viajar no mês de agosto, pegar cavalo de manhã cedo, frio, geada, chuva, é uma coisa horrível, entendeu? Vento, e tem que fazer. Esse ano, por exemplo, nós encilhávamos os cavalos de noite ainda. 6 da manhã encilhava o cavalo, para tomar café às 6h30 e às 7 horas estar montado e viajar. Mas é bom, é gratificante, a gente vai porque gosta e porque quer, né? Mas é muito bom. Eu ia dizer, o que motiva vocês a levantar cedo, que nem o senhor falou, é um desafio. Não, que assim, é um compromisso, entendeu? Quer dizer, então, a cavalgada é boa, o nosso tempo, no início lá, era um lazer, tá, vamos lá na estância a cavalo, ficamos lá na fazenda do Toni e voltamos. Né? Agora a da chama já é um compromisso.
E aí você tem que ter regras. E tem que obedecer regras. Entendeu? Então aí você tem que ter horário para levantar, ter horário para ensinar o cavalo, ter horário para sair. Depois que sai, aí pode acontecer coisas. Geralmente não acontece nada, mas pode acontecer. Aí é o destino, ninguém domina isso, né? Mas tem que ter uma regra e tem que ter uma disciplina. Então, Já aconteceu, seu Dudu, de tipo assim, era para ser marcado lá em tal dia, tal horário e não conseguir porque houve algum imprevisto? O senhor lembra de alguma coisa? Não, geralmente a gente cumpre. Eu te dizer assim, ó, a chegada aqui em Lagoa, nós sempre chegamos no horário. Sempre chegamos no horário. Uma vez nós chegamos, nós vinha não sei qual cavalgada, mas nós vinha de Ibiraiaras e viemos por dentro aqui, pelo galinheiro aqui que a gente diz. Chegamos no CTG, era para chegar às 11 horas, nós chegamos. E a missa estava na metade. Daí nós tínhamos que ficar a cavalo, esperando terminar a missa, e você louco para apiar o cavalo, para descer, para entregar a chama, tchau. Ficar esperando o padre rezar a missa e tal. Então, que é outro detalhe. A gente é livre na cavalgada, entendeu? Mas quando se chega numa comunidade, quando se chega, o cara vai nos receber em Pesamilho, tá? E ele vai lá nos receber, ele diz, mas eu gostaria que vocês passassem ali na casa do fulano, ou vamos esperar que tem 3 cavaleiros que estão vindo encontrar para chegar junto lá. Você tem que esperar. E às vezes os próprios companheiros da gente não entendem isso. Não vamos dar bola. Não. Então, você se governa até um ponto. Quando chega num momento, os outros passam a governar, entendeu? E você tem que respeitar. Aí passou aquele momento, você monta o cavalo, já é outra história e ele vai indo. O senhor, além de fazer as cavalgadas para o piquete, o senhor também faz para outras, para fora? O senhor já coordenou a cavalgada sem ser para o piquete? Não, eu assim, ó, isso é para todos nós. A gente ajuda. Como nós vamos pedir ajuda nos outros lugares, quando vem aqui a gente ajuda, a gente faz roteiro, E tem os roteiros que a gente já tem pronto na cabeça, quer dizer, para ir à vacaria. No Giovanni, não sei, vacaria. Para ir para os fundos, tá no Joelzinho, né? Então a gente sempre ajuda. E sempre é ajudado também. Então você nunca faz cavalgada sozinho, só, né? E tem as cavalgadas que nós fizemos agora, que foi um grande desafio do piquete. Então nós fizemos aquela de Bom Jardim da Serra, que eu falei, de São José dos Ausentes a Bom Jardim da Serra. Nós tínhamos muito pouca noção de tudo. Então a gente sofreu, e a região, apesar da época ser boa que a gente foi, meio de outubro, mas é frio de noite, é complicado. E, meio sem saber de nada também, nós fizemos a Cavalgada do Mar. A Cavalgada do Mar é uma cavalgada que um ano inicia em Torres e vai até Quintão, mais ou menos. Então é por baixo de Tramandaí, E no outro ano começa lá em Quintão e vai até Torres. Então cada ano, tem todos os anos, chegou a ter 2.000 cavaleiros nessa cavalgada. Tá? Aí você vai com a tua equipe, para num lugar e você vai ter que ter teu alojamento, tua comida, tudo. Você se vira. Né? E tem um comandante, viaja pela beira da praia. Né? Então nós, 94, nós fomos de Quintão a Torres, e 95 a gente foi de Torres a Quintão. 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Tá? Aí passou um tempo, agora em 2019, eu, por acaso, assim, vi na internet que tinha uma turma do Cassino e uma turma de Rio Grande que iam fazer uma cavalgada do Cassino, da Barra de Rio Grande, ao Chuí, pela beira do mar. É uma região extremamente desértica, tudo, sabe? Aí eu comecei a me inteirar e coisa, e tinha aniversário do MTG, era em Sananduva. Daí eu convidei o Augusto e fomos em Sananduva. Falar, vocês vão fazer a cavalgada? Sim. Não, vamos, nós estamos na 4ª cavalgada já, eles. Então eles já têm um know-how, uma estrutura, tudo. Né? Dá para nós ir junto? Né? Pagamos
evidente, né? Tudo. Ah, vamos. E já ficamos amigos ali, que a cavalgada é isso aí, né? Já ficamos amigos, papá. No dia combinado, nós estávamos lá em Rio Grande e fizemos 240 quilômetros do Rio Grande, Barra de Rio Grande, até o Chuí. Quando se sai de Rio Grande, termina. Só tem areia, mar, areia, duna e pinos. Não tem casa, não tem bodega, não tem onde pedir um copo d'água, não passa ninguém, tá? Mas eles tinham uma estrutura muito boa, né? Então usamos a estrutura deles e fizemos de Rio Grande ao Chuí, 240 quilômetros. Aí passou 2 anos, o ano passado, eu e o Augusto, puta, já fizemos a cavalgada do mar, já fizemos a outra ponta, faltava o meio do Rio Grande do Sul, do litoral gaúcho. Vamos fazer isso aí? Bom. Aí foi, ninguém do piquete quis ir junto. Aí contratamos o Juarezão para apoio, ele levou a esposa dele, nem motorista nós conseguimos. Então eu disse para nós, ó, você vai ser, a motorista da caminhonete vai ser você. Lá na areia, a tola, é um inferno. Sabe? E daí se vire, é contigo a história. Tá, até fomos, arrumamos tudo, fizemos o roteiro, marcamos tudo certinho. No primeiro dia, esse meu cavalo que comeu aqui, bateu numa rede, uma corda que segura a rede dentro do mar. A corda estava alta do chão, bateu ali e deu um pulo. Se negou, a gente disse, e eu não vi. Quando eu vi, eu estava caindo no chão. Estourei esse pulso aqui, essa mão, caí com apoio assim, e bati o cóccix. E o cóccix deu uma hemorragia, coisa. Resumo, eu não pude mais andar a cavalo. E era só eu e o Augusto, os cavaleiros. Não tinha outros. Com 3 cavalos. Aí eu disse para nós, ó, só tem um jeito. Você vai ter que ir a cavalo com o Augusto. Como é que o cara vai ir sozinho? Aí ela fez 211 quilômetros a cavalo. Em 5, 6 dias. Ela e o Augusto. E eu fiz 30, era 38, eu fiz 34 quilômetros mais ou menos. E perdi. Então, o Augusto hoje é um dos poucas pessoas, poucos homens no Rio Grande do Sul que fez todo o litoral gaúcho a cavalo. Todo. Do Mampituba até o Arroio Chuí. Isso aí é um feito assim meio, né? E eu não pude fazer. E não sei se eu vou fazer porque é uma região muito, muito inóspita, assim, muito trabalhosa. Mas muito legal mesmo. Eu, embora machucado, eu curti um monte, sabe? Então assim, são histórias e aí vai indo, então nós podemos conversar até. Eu adoro isso. Até que meu filho pôde andar comigo, ele andava também, então nós andávamos em família. A primeira vez que ele foi a Vacaria, ele tinha 6 anos. Saiu o cavalo aqui no parque de rodeio e fomos a Vacaria, né? Então eu adoro essa coisa. E como é que eu vou te dizer assim, esses 30 anos que eu me dedico porque eu gosto, porque é para mim, entendeu? E não sei se esse espírito de liderança, vamos dizer assim, eu nunca pedi para ser líder, nunca quis ser líder, nunca quis ser nada. Só que vamos fazer, vamos. Quem é que vai? Ah, fulano, tá, vai. Isso acaba indo e acaba todas essas coisas aqui. Eu nunca pensei em falar para televisão, para qualquer coisa assim. E tudo é consequência, mas alguém tem que fazer. E se alguém tem que fazer, não tem outro, eu faço. Nunca me neguei de fazer qualquer coisa. Entrevista na rádio, sei lá o quê. Escrever artigo para o jornal. E escrevi vários. De cavalgada, assim. Então, mas é um prazer para mim. Um prazer. E como é que eu vou dizer assim para vocês? Hoje, eu sou identificado na comunidade com o Piquete 35 e com as cavalgadas. Eu vou na fila do banco, eu vou em qualquer lugar. Ô, Du, tudo bom? Tudo bem. E as cavalgadas? Quando é que vai ser a próxima? Como é que foi a última? Entendeu? Como é que está o piquete? É uma coisa, para mim, muito gratificante isso aí. Esse é o pagamento. O pagamento é esse reconhecimento, vamos dizer assim,
e saber que eu fiz e que foi bem feito, ou mal feito, mas foi feito, né? Então eu sou feliz com isso, pode ter certeza. Se o senhor tivesse que falar assim para as futuras gerações, né? Conhecendo agora toda a história do piquete, conhecendo as cavalgadas, que às vezes eles não têm muita oportunidade, né? O que o senhor deixaria para essa geração para falar assim, deveria seguir de novo, continuar essa tradição, não deveria? O que o senhor acha que seria bom para eles nesse sentido? Não, seria bom, seria bom. E até assim, como é que eu vou dizer, no próprio piquete mesmo, hoje nós estamos em 4 fundadores. Uns viajaram, uns foram morar em outra cidade, outros foram morar com o grande arquiteto lá, né? E nós somos só 4, mas está se renovando, entendeu? Quer dizer, hoje eu já não sou mais patrão, não sou mais nada. Já tem uma outra equipe que comanda a coisa, né? Então, a renovação é muito importante, senão morre, termina a sociedade. Então, está renovando, tá ótimo, né? E a geração é assim, um dos objetivos meu de fazer esse resgate das antigas tropeadas, porque as pessoas não sabem nada. Tem gente que pensa que a vaca está pendurada ali no açougue, no gancho ali, os pedaços, nem sabe o que é uma vaca inteira, né? Não conhece uma galinha, pensa que uma vez uma parente minha levou a filha num sítio e a menina viu a galinha. O que é isso, mãe? Não sabia o que era uma galinha. Mora em São Leopoldo, mora. Uma galinha, o que é? O bicho, galinha, ela nunca tinha visto. Pensava que a galinha é aquela pelada lá pendurada no açougue lá. Que hoje nem tem mais, né? Agora vai tudo em pedaço. Então assim, a gente tem que contar alguma coisa para ver como é que era. Porque muita coisa disso e muita coisa, o meu pai me contava. A história do meu avô, eu não conhecia meu bisavô. Então vem aquela coisa oral, né? Aquela história real deles, do tempo deles, contada do jeito deles. E a gente tem que fazer continuar isso aí. Continuar. É difícil. Eu acho assim que hoje a juventude está muito desleixada, relaxada de tudo. São mal educados. Agora nós estamos dando aula nos colégios aí, eles não prestam atenção, eles gritam, eles um empurram o outro dentro da sala de aula. Então essa desatenção vai desviando da tradição. Claro que não podemos pensar no progresso, parar o progresso para ficar a tradição. Nós não vamos andar de carroça de novo, entendeu? Trazer sal em lombo de mula, que nem meu avô trazia lá de Torres. Não, tem que ter automóvel, tem que ter tudo. Mas é importante aquela bagagem anterior que você traz, né? E as pessoas têm que saber. Então, já que temos esses meios de divulgação, temos que aproveitar, eu acho, o máximo para divulgar isso aí, né? E dali a pouco alguém, mas eu vi, o cara falou lá na TV, no YouTube, a cavalgada, vai se interessar pela cavalgada, né? E por sorte ainda hoje a gente tem, que é uma coisa muito grande, que é esse aspecto do torneio de laço, né? Isso aí movimenta milhares de pessoas e milhares de bilhões de reais por fim de semana. É uma coisa que é meio inexplorada assim no sentido financeiro, mas se pega quantos cavalos tem tratado aqui em Lagoa Vermelha. O cara tem que comprar ração, tem que comprar aveia, tem que comprar remédio, né? Tem que ferrar, tem que sei o quê. Então, no Brasil inteiro, vamos dizer. Então essa é uma parte da tradição que é mais difícil de morrer. Mas é uma coisa que não existia. Lá no tempo do meu avô, não tinha torneio de laço. Não tinha. A diversão era cavalhada que eles faziam, que era uma encenação de uma luta entre mouros e cristãos. Lá das cruzadas e coisa, né? Então tinha todo um ritual assim, e tinha uma batalha. Relatava uma batalha. Naquela lida, andando com um cavalo, daí tinha as provas. Tinha que pegar, vinha com uma lança e tinha uma argolinha pendurada e passar a cavalo e acertar dentro da lança.
uma das coisas, passar a cavalo e botava uma moranga em cima de um palanque, tinha que dar um tiro na moranga. E coisa assim, era cavalhada e corrida de cavalo. Isso sempre teve. Aqui não tem muito, aquilo, mas tem mais pouco. Mas na fronteira tem ainda, né, os montes. São 40 anos de piquete e o senhor vai ter esse privilégio de poder ver isso acontecer aqui na tua terra. 40 anos de história que vocês já veem isso acontecer, mas quando é em casa é diferente, né? É isso que eu disse. Aí você tem que compilar tudo aquilo que você viu, né? E adaptar para aquele momento, para aquela hora, com as pessoas que você tem para fazer aquilo, né? É complicado, mas é gratificante. Com certeza é gratificante. E você poder mostrar, porque você vai na casa dos outros, né? Todos os anos. E aí você trazer as pessoas na tua casa, ó, Lagoa Vermelha é assim, assim, assim. Né? E aí tem os velhos conhecidos, que a gente já se conhece de sei lá, 10, 15, 20 anos. Aí se encontra, que legal. Vamos dizer, fosse aqui em Lagoa Vermelha, dentro da minha opinião, não tão, né? Seria o acendimento na Lagoa Vermelha, que deu origem ao nome embora não seja essa lagoa, mas dizem que é, então não vou entrar no mérito ali. Mas a Lagoa Vermelha, ou podia ser a Cozinha de São João Maria, por exemplo, lá em Mostardas, a geração da chama foi no lugar onde nasceu o filho do Giuseppe Garibaldi e da Anitta. Um lugar histórico. Esse ano foi na casa lá das 7 mulheres, coisa, né? Então sempre escolhe um lugar determinado e faz a geração da chama. Geralmente a distribuição daí é feita num CTG, num parque de rodeio, num lugar amplo, que as pessoas vão lá e cada um retira uma centelha da chama e sai para a sua região. Daí quando chega na região, que escolhe uma cidade, daí todos da região vão naquela cidade, pegam a chama e vão para a sua cidade. Quem que recebe a chama, seu Dudu? Tem alguma... Por exemplo, hoje em dia é as regiões. Aqui é a 8ª região. Então, a gente traz a chama, a cidade já está escolhida, onde que a gente vai, e daí a coordenadora está lá e tal, convida a autoridade para receber. E aí a gente sai, e daí quando chega aqui, é o pessoal do CTG, da prefeitura, da brigada. Sempre a brigada ajuda muito nas cavalgadas. E geralmente vai o patrão, então, digamos assim, vai o representante do piquete, seria que nome que daria? não, E daí o prefeito recebe, como é que não, nós chegamos a cavalo com a chama, tá? Daí já está organizado ali. Aí, o pessoal que está ali embaixo, quem que vai receber a chama? Daí aquela pessoa vai lá no cavalo, pega a chama, vai. Daí provavelmente sempre tem um archote dentro, onde que vai ser, geralmente do CTG. Daí acende com aquele archote, acende aquela chama. E aí faz solenidade e coisa. E aí tem a guarda da chama. Todo mundo fica zelando, porque fica acesa. Sempre tem uma centelha acesa. Embora apague uma, mas em algum lugar está uma acesa. Ele está na brigada, daí você tem que volta lá, acende de novo e... Né? Quando vocês estão viajando com a chama, ela apaga? Claro que apaga. E como é que funciona assim? Não, daí apaga, daí a gente acende. É. Não vai fazer o quê? Algo que Não, tem que a primeira coisa, né? Aí isso aí não vamos gravar. é para nós também. Sim, não. Você tem que abastecer ela, porque o que é um recipiente com óleo diesel e querosene misturado, um pavio. Então, gasta aquela querosene, tem que abastecer, então tem que apagar. De noite, a gente chega lá na hora da janta, a chama está lá, bonitinha, as bandeiras, tudo, mas depois ela apaga. Daí de manhã cedo reacende. Mas é mais ou menos simbólico. Um dia de muito vento, apaga andando e apaga. Ele tem que acender de novo, tem que acender de novo. E, seu Dudu, eu percebi assim, agora falando de uma coisa bem diferente. Que todas as cavalgadas vocês levam a bandeira, né? Sim. Desde o início era assim?
Ou não? É. Depois de um tempo vocês imaginaram de criar uma bandeira? Não. Aí, Qual o sentido também? aí vai acontecendo as coisas. Por exemplo, na Cavalgada do Mar, na primeira e nas duas primeiras, a gente levou a bandeira de Lagoa, a bandeira do Piquete e a bandeira da região. 3 bandeiras. Tá? 3 bandeiras. E na época eram uns mastros, cara, mas assim, até essa grossura, assim, um pinheiro. E nós ali, ó. E vento do mar, na beira da praia, e nós ali, ó. Hoje a gente tem mastro mais leve, bandeira mais leve. Mas a bandeira enfeita muito, sabe? Para quem vê passar, a bandeira chama muita atenção. E nós temos a nossa bandeira do Piquete, que é vermelha e branca. Não é por causa daquele time ruim lá. É união de chimango e maragato. Metade branca dos chimango, metade vermelha, cara, o meu dos maragato. É por isso essa cor. Né? O símbolo foi o Augusto que desenhou. Mostra de novo ali, seu Dudu. O Ricardo perdeu. Mostra assim, ó, só pra nós. Quem que desenhou? Hã? Quem que desenhou? Ah, o desenho do símbolo do Piquete é do Augusto Machado. Ele bolou esse símbolo e a gente preserva, né? Quem que é o Augusto? É um dos fundadores do Piquete junto com nós. Tem que te dizer quem que ele é. O que caiu da égua lá, né? É que ela não foi. Sim, eu sei. Quantos fundadores são, o senhor lembra? Não, assim, ó. Então, contei, o César queria que nós fosse 35 cavaleiros. E aí foi, nós arrumamos, parece que não chegou em 35, mas chegou 32, 31, né? E permaneceu no Piquete. Se você ver a relação de gente que foi do Piquete, são mais, hoje, dá mais de 60, 70 pessoas que tiveram conosco e saíram, uns por uma razão, outros por outra. E na época não se pensava muito em cavalo, nem em ser gaúcho. Então aqueles pessoal do Rotary, vamos dizer assim, que estavam com nós lá e ficaram. Depois do tempo, o Germano Ferri, não foram mais. Né? E aí mudando. E como é que foi, seu Dudu? O senhor foi o primeiro, digamos, patrão que chama do Piquete? Nós não tinha patrão, que eu expliquei, nós não tinha patrão. Daí... Mas oficialmente seria o representante, o primeiro. Geralmente Quantos vieram? eu que ajudava eles, né? Aí chegou uma época que nós chegamos a construir uma sede de 11 por 11 de madeira, um salão, uma coisa mais linda, num terreno do Arnaldo Traem, onde hoje está fazendo uma... Sabe que o Arnaldinho mora ali? Tem. Agora estão fazendo uma mansão ali na esquina, a Tereca, sabe onde é que mora? Aqui na cidade. É. E nós tínhamos um galpão ali. Tivemos 10 anos ali. Elas faziam janta, e até emprestava, às vezes queria fazer um casamento, alguém. Uma beleza de galpão. E um dia, o velho disse que ia precisar do terreno. E ele era companheiro nosso. E daí o que nós fizemos? Desmanchamos para fazer em outro lugar. Nunca mais fizemos. Então, nós tivemos uma sede e hoje não tem mais. Eu e todos os outros, a gente é muito grato uns com os outros. E hoje em dia nós somos praticamente uma família, cada um com as suas características e tal, até com as brigas de família, mas é a família do Piquete 35. E essa família existe, não é por causa de um nem de outro, é a união de todos ao longo dos tempos. Foram mudando as pessoas, foram mudando até o tipo de cavalgada mudou, né? Mas sempre as pessoas levando a bandeira do Piquete 35. Então, assim, eu posso dizer assim, num resumo, eu sou muito grato a todos aqueles que colaboraram conosco, né? Então, agradecer a todos e vamos manter firme essa nossa bandeira do 35 aí, que eu acho que vale a pena, né?